Você que se intitula, se autoproclama uma pessoa tolerante, uma pessoa que defende o respeito, a aceitação das diferenças entre os homens, será que você, na realidade, é mesmo uma pessoa tolerante? É muito comum hoje em dia, na mídia, nos meios sociais, nas comunidades, escolas, trabalho, em grupos iniciáticos, que haja um forte discurso sobre a tolerância. Todo mundo se diz tolerante, bonzinho, mas, na realidade, quanto mais as pessoas, os grupos, têm um discurso sobre tolerância, mais eles se mostram, muitas vezes, indo na direção contrária. Porque existe um erro, uma falha na interpretação do que seja, de como se define uma pessoa tolerante. A tolerância ela é exercida em relação a pessoas próximas de você, do seu lado, que estão ombro a ombro. Então, seu vizinho, seus familiares, seus colegas de trabalho, seus colegas de escola, os parceiros de grupos iniciáticos. Então, ali, quando você está junto deles, você exerce a tolerância. Não adianta você ser tolerante com uma tribo de aborígenes da Austrália. Ah, é muito bonito, eu acho que eles estão certos. Não, você tem que conviver com o seu próximo, com quem está do seu lado. A tolerância entre as pessoas, ela tem que ser exercida de forma gratuita, de forma espontânea, sem nenhum interesse. Você não tem que tratar bem uma pessoa porque você está esperando algo em troca. Se você trata alguém bem, seja um familiar, você trata o filho, você trata o pai, você trata um vizinho, você trata a sua esposa ou seu marido porque ele paga as contas, porque ele te faz algum favor, porque você está vislumbrando alguma vantagem futura ou atual, você não está sendo tolerante, você está sendo interesseiro, você está sendo um negociante. Ser tolerante significa que você admite, respeita, suporta e defende a convivência entre pessoas diferentes. Se você apenas gosta, tem prazer em conviver com pessoas iguais, você não é tolerante. Ninguém é tolerante com pessoas iguais a si. Você tem que ser tolerante com pessoas diferentes. E essas diferenças se estabelecem em que campos? Primeiro, no campo da etnia e cultura. Então você tem que conseguir conviver numa situação de equilíbrio psíquico, numa situação de convivência pacífica, progressista e também profícua com pessoas de etnias, que alguns grupos chamam inadequadamente de raça, etnias e culturas totalmente diferentes da sua. Segundo campo que você tem que aceitar, as diferenças em relação à condição socioeconômica da pessoa. Então, se você é uma pessoa de classe média, você só quer conviver com pessoas de classe média. Quando você convive com uma pessoa de uma classe que você acha que é inferior à sua, você trata essas pessoas de uma forma diferente. Você infantiliza, você menospreza, você às vezes humilha essa pessoa que você acha que é de uma classe socioeconômica inferior. Terceira categoria de tolerância que deve ser necessária é a tolerância entre pessoas de níveis intelectuais diferentes. Então, ou de formação, digamos assim também, você tem que conviver harmonicamente com pessoas que são menos favorecidas ou dotadas de condições intelectuais em relação a você. Aquela aura de endeusamento de pessoas que têm um intelecto ou conhecimento superior ao seu e que por isso, ou inferior, que por isso dificulta a convivência, é um exemplo, é um fato que passa longe da tolerância. Se é uma pessoa que defende concepções marxistas, você também pode ter ou deve ter condição de conviver com pessoas que pensam diametralmente diferente às suas concepções no campo político e no campo ideológico. Você defende, você é um eco-guerrilheiro, digamos assim,
teórico, você concorre também com uma pessoa que defende a industrialização em massa dos ecossistemas e assim vai. E também na questão, obviamente, que já deu muitos banhos de sangue notadamente na Europa e no mundo inteiro, a questão religiosa. A questão religiosa é a mais absurda, é a mais bizarra, estapafúrdia, enquanto uma eventual bandeira que justifique a falta de harmonia entre os seres. Você não conviver com uma pessoa, não aceitar que ela pense diferente de você em relação às questões da fé, é uma coisa absurdamente estúpida. É ridículo uma pessoa dizer que não gosta de conviver com XYZ porque ele tem uma fé diferente da sua. Ele pode ser macumbeiro, voodoo, pode ser tocador de bumbo, pode ter uma seita lá de, sei lá, que preconiza as situações mais mirabolantes, não importa. Agora, a tolerância, ela não surge em relação aos vícios. Então é muito comum a pessoa achar que ser tolerante é ser conivente, é ser complacente com pessoas que têm certos vícios, manifestam vícios, que têm problemas na sua postura ali social, ética e de convivência. Para isso, a gente pode lançar mão daqueles chamados e famigerados pecados capitais da igreja ou do cristianismo. Se a pessoa ela comete erros, falhas, problemas, porque, por exemplo, ela é uma pessoa preguiçosa, ela não tem vontade de aprender, não estuda, não lê, não se atualiza, ela vai desempenhar uma função, não se prepara para isso, então faz um monte de coisa errada. Imagine isso aí num culto religioso. Então você tem lá o assessor do sacerdote, ele não sabe como que ele conduz ali o turíbulo, ele não sabe a hora que ele entra, a hora que ele sai. Por quê? Porque ele não estudou, porque ele não leu, porque ele não se interessou, ou seja, ele é um preguiçoso. Esse ser, essa pessoa que tem esse vício, não merece a nossa tolerância. Outro vício também que não merece a nossa tolerância é o vício da vaidade, da arrogância. Aquele que se acha superior aos outros, aquele que se acha o dono do grupo, o dono da turma, uma pessoa autoritária, uma pessoa que exerce muitas vezes a pior das vaidades, né? É a falsa modéstia. Tem alguns momentos ele dá uma de modesta, de humilde, mas quando precisa ele exerce com mão de ferro a sua arrogância. Então, com essa pessoa, não temos que ser tolerantes. Outro pecado capital também que se relaciona com a tolerância, no contexto do nosso vídeo, é a ira, a raiva, a falta de controle, a pessoa que não consegue vencer suas paixões, nem submeter sua vontade ali naquele ambiente. Então a pessoa que explode de repente, tem o pavio curto, como se diz, é grosseira com os colegas, grosseira com as pessoas, e aí chega sempre alguém e fala, é o jeito dele, é a forma que ele lida com as pessoas. Não, não tem essa não. Pessoa que exerce o pecado capital da ira, a pessoa que não se controla, que não tem controle de si mesmo, no sentido emocional, não merece também a nossa tolerância. A pessoa também deve ser banida, deve ser excomungada da comunidade. Em relação à gula também, a gula não é no sentido só de comer, de se alimentar, é a pessoa também que quer abraçar o mundo, quer engolir o mundo. Esse negócio é meu, eu mando aqui, né? Então a pessoa que não é só que come demais ou bebe demais, é a pessoa também que quer consumir tudo em volta de si. E aí você também ouve aquele inocente falando, né, ignorante, falando, não, vamos ser tolerantes com essa pessoa também, que quer tudo para si, também não pode ser tolerante porque é um vício também. Fora com essa pessoa, saia de perto dessa pessoa o mais urgente possível. Em nosso vídeo, vimos o que é ser tolerante e o que é ser um falso tolerante. As pessoas diferentes a gente respeita, a gente defende e a gente convive. As pessoas que são
pecadoras viciadas naquele contexto dos pecados capitais e que muitas vezes rogam para si uma bandeira de vamos ser tolerante comigo, essas pessoas não merecem a nossa tolerância. Ok? Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Quando a pessoa precisa ficar proclamando, falando, discursando, se auto-elogiando sobre qualquer coisa, é porque ela não exerce essa postura na prática, é porque ela não é isso. Então, uma pessoa, vamos começar por um conceito muito simples. Uma pessoa que é dotada de uma grande beleza não precisa ficar falando que é bonita. Uma pessoa que é inteligente também não fala. Tem uma pessoa que conseguiu vencer por mérito, ou seja, no mundo capitalista, mas que acumulou um patrimônio muito grande, pelos seus esforços, pelo seu mérito, não por uma questão de herança, ou não por casamento, obviamente, mas a pessoa que conquistou aquele lugar não precisa ficar também falando para os outros. As pessoas que realmente importam sabem da condição dela, não se proclama. Então, a religião também, a pessoa que fica só falando de religião e chamando para si todas as formas de espiritualidade, espíritos e bênçãos, não é necessário. Então, o verdadeiro religioso, o verdadeiro inteligente, bonito, simpático, etc., não precisa ficar se apregoando, não precisa ficar se vangloriando dessa condição. Isso não é necessário e não ocorre. Quem faz isso, assim como quem se diz tolerante, seja uma pessoa, ou seja, um grupo de pessoas, muitas vezes, ou quase sempre, na verdade, assim o fazem porque não são.